Igreja Congregacional de Genópolis, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, aqui é o pastor Rogério falando. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e o tema que temos estudado é dedicados à oração. Na nossa aula passada, nós nos debruçamos aí um pouquinho em cima da parábola do amigo importuno, né? Texto esse localizado ali em Lucas capítulo 11, a partir do verso 5 até o 8, exatamente após da oração modelo que Jesus ensinou, e aqueles versos ali nos ensinaram bastante ali sobre essa questão de oração e os princípios que nós aprendemos. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre resolvendo o conflito entre a vontade humana e a vontade de Deus no âmbito da oração. Isso acontece. Acontece muito, mais do que você possa imaginar. Às vezes, na dinâmica de oração, a sua vontade ela se conflita com a vontade de Deus e aí dá ruim, aí a coisa não anda e nós precisamos resolver esse conflito. Vocês se lembram que o último princípio da nossa aula passada falava sobre você orar de acordo com a vontade de Deus, falava para você orar de maneira alinhada com aquela vontade. Isso exatamente para não haver conflitos, mas nesse tema que nós temos trabalhado aqui, nós vamos tratar um pouquinho disso. E olha para essa imagem, que interessante, não é? Às vezes é mais ou menos assim, não é? Às vezes você tem a impressão de que você tem um diabozinho de um lado do seu ouvido, você tem um anjo do outro e você fica olhando para lá e para cá. E aí, meu Deus, como é que vai ser, não é? Então, sempre que nós oramos, dois tipos de vontade podem nos influenciar: a vontade do homem e a vontade de Deus, não é? E às vezes essas vontades elas entram aí num conflito muito intenso. Ah, pastor, mas ali tem o diabo. Mas o diabo ele só faz tentar você, ele só faz trabalhar com os teus instintos mais primitivos, com as tuas próprias vontades, mas no final das contas ele só estimula e você acaba fazendo o que a tua natureza pecaminosa deseja. Então é vontade do homem em conflito com a vontade de Deus mesmo, não é? O papel ali do diabo ele apenas instiga, não é? Mas você não faz se você assim não desejar, não é? E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso aqui. Você já quis algo que ia contra a vontade de Deus? Hein? Você já quis algo que era totalmente contrário à vontade de Deus de uma maneira expressa? Não é? Você já desobedeceu, pagou para ver e no final das contas acabou se dando muito mal? Pois é sobre isso que nós queremos falar hoje, né? Que às vezes nesse conflito nós acabamos cedendo. E presta atenção aqui comigo numa coisa. Para orientar o nosso estudo, nós vamos utilizar de um outro texto agora, é Mateus capítulo 26, de 36 a 46. E esse é um texto que fala ali de Jesus ali no monte, e levou os discípulos para orar, e ele lá se angustiava. Eram momentos que precediam a sua crucificação, a sua prisão e crucificação, e Jesus orava e dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. E ele fez assim por 3 vezes. Enquanto isso, os discípulos, ao invés de orar, eles dormiam,
não é, entristecidos por toda aquela situação, não conseguiram suportar toda aquela situação. E é aqui, queridos, que nós encontramos um ensino poderoso para tratar dessa questão da resolução do conflito de vontades, né? E aí vamos utilizar 3 perguntas para nos ajudar aqui. Primeiro, como resolver o conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus? Como é que a gente resolve isso? Essa vai ser a nossa primeira questão. A segunda, por que é preciso vigiar enquanto estamos vivendo o conflito? Preste atenção nisso. Essa é a segunda pergunta que vai nos orientar aqui. E a terceira é: o que significa o silêncio de Deus diante da incessante oração de Jesus? Não é? Eu queria que você refletisse, porque serão essas 3 perguntas que vão nos orientar aqui no nosso estudo. E vamos começar, vamos para lá, né? Como é que a gente resolve o conflito de vontades, né? Às vezes você talvez se sinta assim, não é? Quase que sendo partido ao meio para dar para agradar os 2 lados, mas não é assim que a banda toca, não é? Vamos ver aqui. Aqui nós temos o princípio da renúncia, não é? Toda vez que a nossa vontade se conflitar com a vontade de Deus, devemos fazer uma escolha de renunciar à nossa própria vontade. Gente, é isso que Jesus está ensinando ali, de uma maneira muito categórica. O problema não é ele ter uma vontade, porque Deus nos fez pessoas com volição, a gente tem vontade, Deus nos fez pessoas assim. O problema não é você ter vontade, o problema é essa sua vontade ser contra a vontade de Deus, entrar em conflito, em choque com ela. E quando essas 2 vontades elas entram em choque, como é que se resolve isso? Se resolve você renunciando à tua vontade em favor da vontade de Deus. Não foi o que Jesus fez? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Você percebe ali uma renúncia, uma submissão daquela vontade dele à vontade de Deus. Percebe com clareza que ele manifesta a sua vontade, mas coloca esta vontade debaixo da submissão de Deus, não é? Renunciando à sua vontade. Isso não é uma coisa fácil, nem sempre é simples, mas é o que você precisa fazer, certo? Então, no nosso princípio aqui, você vai resolver, não é, com a renúncia. Mas eu preciso acrescentar algo que eu acho extremamente importante para você, né? Renunciar, como eu disse, é você saber o que você quer, não é? É você também saber o que Deus quer. E você abandona o que quer, o que você quer, porque você é vencido pela vontade de Deus, não é? Deixa eu ilustrar melhor isso aqui para você. Quando houver um conflito desses de vontade, né, e você se coloca numa posição de submeter a sua vontade à vontade de Deus, você acaba sendo vencido pela vontade dele, que sempre é melhor. Eu me lembro quando Deus falou especificamente comigo sobre o ministério pastoral, não é?
E foi uma coisa assim muito interessante, porque foi num tempo de leitura da palavra e oração, e eu estava lendo o texto, se eu não me engano, de Isaías, quando fala de Ciro, e a expressão é muito clara, assim, Deus falando: e Ciro é o meu pastor e fará tudo o que me apraz. E naquela leitura, esse texto, ele bombardeou meu coração, e Deus falou de uma maneira muito profunda comigo naquele momento. E eu automaticamente disse: não, eu não quero isso para minha vida, estou fora, chama outro, porque eu estou fora e eu não quero saber disso. O pastor é um cara sozinho, ele resolve o problema de todo mundo, mas ninguém resolve o dele. Ele ouve os problemas de todo mundo, mas ninguém quer ouvir os dele. Ele é o cara mais sozinho na face da terra, sofre demais. Eu não quero ser pastor e ponto final. Essa foi a minha conversa com Deus ali, categórica, muito bem embasada, muito bem argumentada. Vai dizer que você não acha que pastor é assim mesmo, né? Bom, queridos, eu fui vencido pela vontade de Deus, porque Deus me disse assim: Rogério, desde o dia que você entregou a sua vida para mim, eu abandonei você um dia sequer. Eu fiquei com essa cara que eu estou aqui agora. Ih, deu ruim. Perdi. Eu falei: não, Senhor, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me deixou sozinho. E aí Deus continuou: então por que você diz que você vai ser o cara mais sozinho da face da terra, se você tem a mim, e eu disse para você que eu estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos? Eu não tive mais o que dizer. Todos os meus argumentos se foram. Eu não podia dizer mais nada, a não ser: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. E diga-se de passagem, hoje, depois aí de 20 anos de ministério pastoral, o pastor não é a pessoa mais sozinha da face da terra. Pastor também é ovelha e pastor também é pastoreado. Graças a Deus, cedo no ministério eu descobri o pastoreio de pastores, onde também sou pastoreado. Eu não sou sozinho, eu tenho para quem contar, né, as minhas dificuldades, os meus dramas. E fora o pastoreio, eu ainda tenho amigos que também são ovelhas com quem eu posso contar. Então, aquela minha pressuposição naquele momento era verdade para mim, mas ela não é a verdade a respeito do ministério pastoral, combinado? Então, renúncia a isso, não é? Vamos lá para mais um PowerPoint, não é? Vamos ver agora o princípio da vigia. O que significa vigiar, né? Jesus chamou os discípulos ali para vigiar com ele. Significa estar alerta, com total atenção aos fatos, aos acontecimentos e às ações do inimigo. Jesus pede que seus discípulos vigiem com ele, que orem e estejam atentos com ele. Por que isso, hein, gente? Né? Quando nós estamos em conflito, vocês se lembram daquele primeiro slidezinho lá? Deixa eu ver se eu volto aqui, né? Um slidezinho interessante. Olha ele aqui. Mas quando você está em conflito, né? Você está aí, às vezes, dando ouvido para o diabo, dando ouvido para os desejos da tua carne. Você está igual esse cara aí, né? Pode perceber que o anjinho, ele não está nem dando muita bola para o anjinho, né? Ele nem está ali dando muita bola para o anjinho. E é nesse momento que você precisa ficar atento, né? Atento. Jesus disse, né, para os discípulos, para eles orarem e vigiarem para não entrarem em tentação, exatamente, para eles não cederem
aos seus desejos carnais, sugestionados pelo diabo, influenciados pelo mundo, como você queira abordar essa situação. É por isso que em momentos de crise, de conflito, em momentos de carência, muitas vezes, você precisa estar em vigia, você precisa estar atento e intensificar a tua vida de oração, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Então você precisa alimentar ainda mais esse espírito para que você então supere a fraqueza da sua carne, que é tendente aos prazeres e ao pecado como um todo. Por isso que Jesus falou para eles vigiarem e orar, para eles não entrarem em tentação. Não é? E nós precisamos estar cada vez mais atentos, porque é nesse momento que vem as sugestões do diabo, as armadilhas dele, é nesse momento em que nós estamos ali meio conflitados com o que Deus quer, é que a gente acaba caindo, tropeçando. Então você precisa estar alerta, não é? Com esse princípio da vigia, não é? Porque olha só, gente, nós somos tentados a não fazer a vontade de Deus quando nós estamos com sonolência espiritual. Quando estamos despercebidos, é que o nosso coração nos engana. Olha aí, Jesus falando com carinho, você deu ouvidos a ele de novo, né? Cara, e olha lá, tá todo quebrado, todo lascado. Por quê? Porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Não é? Quem o pode conhecer? Então tome muito cuidado, não é, com isso. Esteja aí vigilante, esteja aí atento, não é? E aqui tem um outro princípio, não é, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é esse princípio da aceitação. Jesus orou por 3 vezes e a oração dele era a mesma, ele insistiu na mesma matéria, queria que o cálice passasse dele, mas também insistiu na mesma matéria, dizendo: Deus, faça a tua vontade. Agora, você reparou uma coisa aqui comigo? Que naquele momento houve um silêncio da parte de Deus? Ele não disse nada. E ele não precisava dizer nada, porque Jesus sabia muito bem qual era a vontade de Deus. Jesus sabia muito bem qual era a sua missão, sabia muito bem o que ele deveria fazer. E vocês percebem que isso não é uma questão racional aí, é uma questão muito mais de ordem emocional. Emocional. Jesus estava ali num momento muito forte, emocionalmente falando. Sabia do sofrimento que ele estava para sofrer, sabia de tudo que ele estava para passar, e isso não é fácil não, gente. Isso não é fácil não é? Mas algo interessante acontece, que depois desse tempo de oração, encarando esse silêncio de Deus, que significa que Deus, já disse há muito tempo, ele não vai repetir, já disse há muito tempo que precisa ser feito. Jesus se levanta com as suas convicções ainda mais reforçadas, e aí depois disso você não vê mais, um homem abalado, atemorizado, você já não vê mais alguém ali recalcitrante, você não vê alguém ali com vontades distintas e diversas da vontade de Deus. Você vê alguém resoluto, vamos, porque o traidor já se aproxima, e vamos que eu preciso cumprir com a minha missão. Então, muitas vezes, quando Deus silencia, você precisa aceitar o fato de que aquilo que ele falou anteriormente permanece. Isso é uma das coisas que nós precisamos aí aprender, ok? E esse princípio da aceitação tem uma coisa aqui interessante. Deixa eu voltar aqui com você. Ao aceitar
o que Deus tem, nós somos fortalecidos. Olha que coisa interessante, não é? O medo é vencido, não é? Vencemos o medo, vencemos o egoísmo para cumprir e experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você só vai conseguir experimentar essa vontade quando você aceitá-la tal como ela é. Enquanto você olhar para a vontade de Deus e falar, sei não, isso aí não me cheira bem, isso eu não quero. Enquanto você viver assim nesse conflito, a dúvida, o medo, o egoísmo vai preponderar na sua vida e você não vai avançar na fé, vai continuar sendo uma criança ou, na pior das hipóteses, apenas um religioso. A aceitação te leva a experimentar esse fortalecimento em Deus, a fim de que você experimente. Perceba que é experimentar, não é ler em algum lugar a respeito. É você experimentar na sua vida prática que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quais são as lições que nós podemos aprender disso? Primeiro, renunciar é abrir mão do que eu quero, porque o que Deus tem é melhor. Gente, isso aqui é um tesouro de lição para você aplicar na sua vida. Você renuncia à tua vontade, porque a vontade de Deus é melhor, cara. Muito melhor. A Escritura diz de maneira clara, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vontade de Deus é sempre melhor, melhor do que a minha. Seja honesto aí com você mesmo. Você já pediu umas coisas para Deus que não aconteceu. Aí lá na frente você já não deu graças a Deus porque aquilo não aconteceu. Você fala, graças a Deus que aquilo não deu certo, porque olha a cilada. Está vendo? Então renunciar é abrir mão do que você quer, porque você está abrindo mão para algo melhor. Vamos lá, vamos continuar, porque tem mais lição boa aí. Preciso estar atento para não ser enganado pelo meu coração. Abre o teu olho, porque o teu coração pode te enganar. E quando você está atento em oração, orando para não entrar em tentação, então você está ligado, você não vai cair nas ciladas, nas roubadas do diabo. É isso aí, olha, outro ensino poderoso para a sua vida. Fica ligado, meu irmão, para você não cair em furada. Vamos ver lá, qual é a outra lição? O silêncio de Deus me leva a aceitar a vontade dele. Não significa que Deus está te ignorando. Significa mais ou menos assim, já te falei, cara? Você já sabe. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Esse silêncio de Deus às vezes é apenas para você aceitar e confiar que o que Ele tem para você é sempre melhor. Combinado? Queridos, nós já chegamos no final da nossa aula. Com essas aplicações eu espero que esse estudo abençoe a sua vida e nós nos vemos na semana que vem. Fique com Deus, um abraço.